Este é o nosso segundo encontro a respeito da mais sublime jornada da vida. E seguir Jesus é a mais sublime jornada da vida, porque todas as demais experiências, elas são ressignificadas, ganham um novo sentido em Cristo Jesus. E para a conversa de hoje, eu faço menção do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, em que diz que um dia Jesus estava ali próximo do lago de Genezaré. Uma grande multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Jesus olha para a praia e vê 2 barcos ali deixados pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Ele entra em um deles, o barco que pertencia a Simão Pedro, e pede para que ele o afastasse um pouco da praia. Do barco, Jesus ensina o povo. Tendo terminado a mensagem, o ensinamento, ele falou para Simão e para onde as águas fossem mais fundas. E aí disse a todos: lancem as redes para a pesca. O Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como é o Senhor que está falando, nós vamos lançar as redes. E jogou as redes ao lago. E eram tantos peixes que as redes começaram a se romper. Eles fizeram sinais aos outros companheiros, trouxeram um outro barco, e eles começaram a encher os barcos com os peixes, de modo que os barcos já começaram a querer se afundar. Diante disso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Jesus disse para Pedro: não tema, eu te farei, de agora em diante te farei um pescador de homens. Diz-nos o texto que eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse texto ele é muito marcante, essa história ela é extremamente didática no que diz respeito ao discipulado. Me chama a atenção, por exemplo, essa autoconsciência do apóstolo Pedro, de Pedro aqui, ainda pescador, o pescador Pedro. Essa autoconsciência de quem ele era. Eu sou pecador, afasta-te de mim, não há nada que se harmoniza entre eu e o Senhor. E essa conclusão óbvia a que qualquer homem com menor senso de razoabilidade pode chegar, que não dá para o discípulo ser igual ao Senhor, de que uma pessoa é totalmente diferente de Deus, de que o homem é pecador e Deus não, e Jesus não. Essa consciência, esse autoconhecimento, é exatamente o que possibilita o início da caminhada. É o que possibilita o início do discipulado. Aquilo que poderia ser o final do encontro, dizer, Senhor, afasta-te de mim, na verdade é o início de uma jornada. Essa autoconsciência de si mesmo. Sendo eu pecador e me reconhecendo como tal, é o que possibilita eu iniciar uma caminhada com Jesus. Porque ele mesmo disse: os sãos não precisam de médicos e sim os doentes. Eu vim para buscar o perdido. Jesus se movimenta nessa direção. Jesus se direciona ao encontro do perdido que se percebe perdido, do doente que se percebe enfermo, do homem que se percebe pecador.
E aí Jesus olha para Pedro e diz: não temas, fica tranquilo, porque de agora em diante eu vou fazer de você um pescador de homens. Porque homens precisam serem pescados. Até então, você era um pescador de peixes. Inclusive, acabara de ter uma noite frustrada. Mas agora você vai ser um resgatador de homens. E Jesus fala isso a Pedro e diz que ele e os seus companheiros arrastam os seus barcos à praia e deixa tudo e passa a seguir Jesus. E quando diz que eles deixaram tudo o quê? Eles deixaram os barcos, eles deixaram as redes, eles deixaram os peixes, eles deixaram a pesca maravilhosa. E olha que coisa mais marcante. Porque eles passaram a noite tentando pegar peixes. Não conseguiram. E de manhã, na manhã seguinte, eles têm a pesca dos sonhos. Mas eles abandonam a pesca dos sonhos, a pesca maravilhosa, e passam a seguir Jesus. E isso é muito significativo, porque esta é uma das primeiras lições que todo discípulo deveria aprender. E quanto mais cedo aprender, melhor será. E que lição é essa? É a lição de que Jesus é maior e melhor do que qualquer uma de suas dádivas. Jesus é maior e melhor do que qualquer uma das suas manifestações milagrosas. Jesus é maior e melhor do que a cura. Jesus é melhor e maior do que qualquer providência. Os discípulos, Pedro, que passaram a se tornar discípulos de Jesus, diz que eles abandonaram tudo e o seguiram. E eu digo isso porque tem muita gente seguindo Jesus, indo atrás de Jesus, por causa de uma pesca maravilhosa, à procura de uma pesca maravilhosa. Os discípulos abandonaram a pesca maravilhosa e passaram a seguir Jesus. E muitos estão seguindo Jesus, buscando uma pesca maravilhosa, orando por isso, invocando-o por isso, querendo a pesca maravilhosa. Querendo a cura, por causa da cura o busca. E há todo um processo de muita frustração quando isso acontece. Quando você vai até Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa de algo que ele pode te oferecer. É por conta disso que muitas pessoas ficam pulando de galho em galho, de igreja em igreja, à busca de uma dádiva do Senhor. Aí chega numa comunidade e não encontra aquilo que está buscando. Aí vai numa outra comunidade. Aí fica sabendo que na esquina tal tem uma igreja que está proclamando aquela bênção, aquela dádiva que ela tanto anseia. E assim fica nessa instabilidade, nessa espiritualidade vazia. E não consegue compreender que tudo que ela precisa é de Jesus, o Cristo, em sua vida. Paulo chegou a pedir a Deus por 3 vezes para que ele o tirasse o espinho da carne. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E você vai perceber que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes a gente deseja ardentemente, o que mais a gente deseja é se livrar do espinho. Quando o que mais a gente deveria desejar é experimentar essa graça que basta, essa graça que é suficiente. Essa graça que nos abraça e que sacia e que mata, que alimenta e mata a nossa fome. E nessa caminhada do discipulado, eu quero ler um texto de Henry Nouwen, que ele descreve com maestria como se dá esse processo do discipulado e algumas implicações disso.
Esse texto está no seu maravilhoso livro chamado Uma Espiritualidade do Viver, que diz assim: as palavras discipulado e disciplina são uma só. Isso sempre me fascinou, diz Henry. A partir do momento em que escolhemos dizer sim, quero seguir Jesus, a pergunta é: que disciplinas me ajudarão a permanecer fiel a essa escolha? Se pretendemos ser discípulos de Jesus, precisamos ter uma vida disciplinada. Por disciplina não quero dizer controle. Se conheço a disciplina da psicologia ou da economia, tenho certo controle sobre determinado campo de conhecimento. Se disciplino meus filhos, quero exercer algum controle sobre eles. Mas na vida espiritual, a palavra disciplina quer dizer o esforço para criar um espaço em que Deus pode agir. Disciplina significa impedir que nossa vida seja toda preenchida. Esse texto do Henry Nouwen, para mim, ele é muito didático, muito significativo. Ele ilustra, ele clareia as nossas pegadas. Porque o que é o discípulo? O discípulo é aquele que tem uma vida disciplinada. O discípulo é aquele que cultiva algumas disciplinas nessa experiência magnífica de servir Jesus e de segui-lo. Mas essa disciplina não está relacionada a controle. Essa disciplina diz respeito a um esforço de criar espaços na vida para Deus agir. Essa disciplina é esse esforço empreendido para impedir que a nossa vida fique sobrecarregada, fique lotada, fique empanturrada de coisas, a ponto de não haver espaço para Deus. Isso é discipulado. Nessa caminhada, nessa experiência com Deus, todos os dias eu preciso criar espaço para que Deus ocupe a minha vida e ocupe o meu viver e me direcione. Porque se eu não criar esses espaços, se eu não abrir a porta, eu impeço a ação de Deus na minha vida. É isso o que está escrito no tão conhecido texto de Apocalipse 3:20. Quando lá diz que Jesus, há um texto a respeito de Jesus que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E esse texto mostra que Jesus é um cavalheiro nessa relação. Ele não chega atropelando as coisas. Ele não chega arrebentando as portas ou a porta. Ele bate. Ele é educado. Ele convida. Ele não exige. Ele não força a barra. Ele chega numa relação, numa conversa. Ele bate porque ele quer entrar. Ele quer entrar porque quer sentar à mesa. Ele quer sentar à mesa porque ele quer repartir o pão. Ele quer ceiar comigo e com você. E ele quer que ambos ceiamos com ele. É uma relação de total proximidade, uma relação respeitosa. Esse texto também mostra que a chave do coração está apenas na nossa mão. A chave do meu coração está nas minhas mãos, não está nas mãos de Deus. É tanto que ele bate na porta, porque somente você pode abrir. Ele te fez autônomo, ele te deu essa autonomia. Ele não fez de você um robô, nem uma marionete. Ele fez uma pessoa que tenha consciência de si mesmo, do que quer para a vida, que toma as suas decisões e se tornam responsáveis por elas. É uma relação entre adultos. Jesus quer se relacionar com adultos, com pessoas adultas, que sabe o que quer e que decide o que querer.
que faz as suas decisões e assume as consequências. Mas ele está lá, batendo a porta, esperando que a porta seja aberta para entrar. Isso é discipulado. Discipulado é abrir a porta. Se a gente não abre a porta, ele não entra. Se a gente não cria os espaços, Deus não age. O discipulado é essa experiência de criar espaços para a ação de Deus na nossa vida. E é esse criar espaço intencional. É discipulado. Não está falando daquelas intervenções sobrenaturais de Deus que vem e que de alguma forma nos toca e nos afeta. Está falando de discipulado, de caminhada do dia a dia. Experiências sobrenaturais, nós podemos ter uma vez na vida, uma aqui, outra acolá. Eu tenho consciência delas. Como aquela experiência de Paulo na estrada de Damasco, como essa experiência de Pedro. Uma coisa são essas experiências que a gente tem uma longe da outra. Outra coisa muito diferente é a caminhada do dia a dia. E a caminhada do dia a dia, ela é feita, ela é construída a partir dos espaços que criamos para a ação de Deus. E que isso é a disciplina do discípulo. A disciplina do discípulo é criar espaços para a ação divina. A disciplina do discípulo é impedir que a nossa vida fique preenchida, locupletada, fique sobrecarregada. Isso é a disciplina do discípulo. É eu sempre ter um lugar, uma brecha, uma janela, uma porta aberta para a ação de Deus, para o convívio com a divindade. Essa é a disciplina do discípulo. É o discípulo desejoso pelo seu mestre, pelas orientações do seu mestre. É por isso que a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Senhor Jesus, o nosso Deus revelado nele, é um Deus que se permite ser achado. Aquele que o busca, o encontra. Aquele que abre a porta em resposta às suas batidas, ele entra. E senta na mesa. Ele quer repartir o pão com você. Ele quer compartilhar a vida com você. Ele quer fazê-lo perceber que ele é melhor e maior do que tudo quanto ele possa oferecer. Que assim seja com todos nós. Que eu e você possamos caminhar juntos nesta mais sublime jornada da vida. Amém? Que assim seja. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.